A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Eu queria falar a respeito dos pregadores que estavam nos Gideões deste ano, né? Já acabou agora, né? Aquela obra missionária que eles sempre fazem todos os anos. E graças a Deus eu pude ver, escutei alguns pregadores lá, né? Assisti alguns vídeos deles, né? Algumas pregações, escutei inteiras. E pude ver muita gente nova pregando lá nos Gideões. Não aquelas mesmas pessoas antigas, né, que a gente sempre via, né, que davam muita novidade, muitos problemas. Mas dessa vez eu olhei, tanto o ano passado como esse ano, eu voltei a assistir de novo. E vi que a administração nova agora, não sei como é que está lá, mas ele está bem melhor do que das outras vezes. Muitos pregadores pregando o Evangelho de Cristo, falando da palavra de Deus, corrigindo, ensinando. Isso é muito bom para o Evangelho, porque o Evangelho do oba-oba, ele nunca vai edificar uma pessoa no caminho de Deus. O Evangelho que fala somente de dinheiro, de prosperidade, de que a pessoa vai triunfar o tempo todo, não tem renúncias. Esse tipo de evangelho, ele não edifica a vida de uma pessoa. A pessoa ela fica acreditando numa fantasia e vivendo aquilo ali, achando que Deus está se agradando do modo dela de viver, né? Que muitas vezes está errado, mas ela acreditando que Deus está no controle, né? Que Deus está ali cuidando dela e tudo. E eu pude ver que muitos pregadores ali, pelo menos os que eu assisti ali, né, foram uma bênção, pregaram o evangelho, ensinaram o que é pecado, o que não é, né? Porque a pregação do evangelho ela tem que ter exortação. Realmente, a Bíblia ela é cheia de promessas. Tem que também você falar a respeito das promessas de Deus. Mas o evangelho não é só nisso, porque a maior pregação do evangelho é a salvação. O evangelho ele foi pregado para que as pessoas se arrependam e se acheguem a Cristo. Chegando-se a Cristo, Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, ele vai te dar a salvação, ele vai te dar bênçãos da parte dele, vai te curar, ele vai fazer milagres na sua vida. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Depende da sua intimidade com Deus. Tem vídeo no canal que eu explico. É a respeito da sua intimidade. Muitas pessoas não vão ser curadas, né? Mas eu acredito, pela fé, que todos aqueles que buscam em oração, eles alcançam. Assim a Bíblia ensina. Batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, a pregação do Evangelho ela tem que ter esse tipo de ensinamento. Não somente a pessoa falar, não, traz seu dinheiro para cá que vai acontecer milagre. Não, não é isso. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou a gente a buscá-lo enquanto podemos achar. E a gente, no caminho dele, servindo a ele, aí sim ele ouve as nossas orações. Aí ele é onde que ele opera a cura, ele opera o milagre. Mas a gente tem que estar andando na presença dele. E para que existe as pregações? As pregações servem para isso. Para a gente sempre estar lembrando do que é errado e do que é certo. Do que é pecado, o que é santo, o que é limpo, o que é impuro. Então a gente sempre escuta as pregações, a gente tem que ouvir palavras de exortação, palavras de ensino, palavras de admoestações, né? Porque é como está lá em Provérbios capítulo 12, Eclesiastes, desculpa irmãos, Eclesiastes capítulo 12, o último versículo vai falar assim, no final de tudo, o fim teme a Deus e ande nos seus caminhos, ande nos seus mandamentos. E o que tem que ter numa pregação? Os ensinamentos do caminho de Deus. É o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6, o capítulo 7, como é que é a nossa conduta, nosso comportamento, nossas relações com Deus, relações interpessoais. Então tudo isso. Então eu acabei assistindo alguns que eu vi, eu gostei das pregações e realmente vi que teve edificação. Fluindo da parte de alguns pregadores lá. E você, o que vocês acharam? Vocês que assistem Gideões, os missionários da última hora, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários.